Vamos agora para o livro A Libertação. Quem quer se libertar verdadeiramente? Então, bora lá. A Libertação, de Norberto Kepp, é considerada por muitos leitores um dos livros mais importantes da trilogia analítica, pois desenvolve o conceito de inversão psicológica, que Kepp apresenta como a raiz de grande parte dos conflitos humanos. Sim, a pergunta central o livro procura responder: por que o ser humano resiste justamente àquilo que poderia fazê-lo crescer? Por que ele resiste? Segundo Kepp, essa é a pergunta das questões fundamentais da psicologia. Tese principal: a verdadeira prisão do ser humano não estaria no mundo externo. Ela estaria dentro da própria consciência. Assim, a libertação não consistiria apenas em obter liberdade política, financeira ou social, mas principalmente em libertar-se dos mecanismos internos que impedem a pessoa de viver plenamente. O conceito de inversão psicológica. Este é o núcleo do livro. Segundo Kepp, a pessoa frequentemente rejeita aquilo que é bom para ela, teme desenvolver seus talentos, foge da verdade, evita responsabilidades, prefere ilusões à realidade. Essa tendência é chamada por ele de inversão. Na visão do autor, ela seria a origem de muitos conflitos individuais e sociais. Por que eu tô rindo? Porque eu lembrei de uma coisa muito engraçada que tem um pouco a ver com isso. Eu trabalhei uma vez numa loja, num shopping, e nisso eu tinha uma colega lá, né? Aí ela não gostava de leite. Quando a gente ia na lanchonete, eu sempre pedia café com leite. Eu gosto de café com leite, tem que ser quente. Um dia me deu um morno, eu pedi por gentileza para esquentar. Mas essa colega minha não gostava de leite, não. Aí eu fui destrinchando, perguntando. Aí ela falou assim, que é porque quando ela era pequena, ela não podia tomar leite, e por isso que ela não gostava de leite, agora também não. Aí eu lembrei disso, que tipo, a pessoa rejeita, não que leite faz bem. Eu já ouvi falar que leite não faz muito bem para a saúde, não. Diz que é bom para criança, mas para adulto não. Aí eu lembrei disso. Aí porque rejeita aquilo que é bom para ela, apesar que eu não sei se leite é bom, mas não sei, às vezes a pessoa, por ela não ter tido uma coisa, aí ela rejeita aquilo, sabe? Nesse caso, o leite, eu não sei se é bom para a saúde. Mas tem gente que tem esse pensamento, tipo, ele não teve uma coisa boa, então agora também ele não quer. É muito engraçado. Então, essa tendência é chamada por ele de inversão. Na visão do autor, ela seria a origem de muitos conflitos individuais e sociais. A resistência à consciência. Um dos pontos mais importantes do livro é que, para Kepp, o problema não seria apenas desconhecer a verdade, seria também resistir a ela. Segundo sua proposta, muitas vezes percebemos intuitivamente o que precisamos fazer, mas adiamos, negamos ou racionalizamos.
A libertação começa quando essa existência diminui. A autocensura. Kepp afirma que muitas pessoas escondem de si mesmas capacidades, criatividade, inteligência, afetividade. Isso produziria uma vida muito menor do que o potencial que possuem. A libertação consistiria em permitir que essas capacidades se expressem. O medo do próprio potencial. Um aspecto interessante do livro é que Kepp não fala apenas do medo do fracasso. Ele afirma que muitas pessoas também têm medo do sucesso. Segundo ele, crescer implica assumir responsabilidade, abandonar desculpas, tornar-se mais consciente. Por isso, algumas pessoas sabotariam inconscientemente o próprio desenvolvimento. Essa ideia lembra, em parte, reflexões presentes em outras correntes da psicologia sobre autossabotagem, embora as expressões teóricas sejam diferentes. O orgulho. Para Kepp, o orgulho é um dos maiores obstáculos à libertação, porque impede a pessoa de reconhecer erros, aprender, aceitar ajuda, rever suas crenças. A humildade, em sua visão, não é humilhação, é abertura para a realidade. O trabalho criativo. Outro tema importante, segundo Kepp, o trabalho possui uma função psicológica. Quando criativo, ele ajuda a desenvolver consciência, responsabilidade, realização. Quando alienado, gera sofrimento. A verdade. A verdade ocupa um lugar central. Para Kepp, não existe libertação sem verdade. Isso inclui verdade sobre si mesmo, verdade nas relações, verdade na sociedade. Segundo ele, a mentira mantém o sofrimento. A liberdade. O conceito de liberdade em Kepp é diferente do conceito político tradicional. Ele diria que uma pessoa pode viver em um país livre, ter dinheiro, ter sucesso e ainda assim continuar aprisionada psicologicamente. A verdadeira liberdade seria consciência, criatividade, amor e responsabilidade. O papel da criatividade. A criatividade aparece como expressão da saúde. Segundo Kepp, criar significa participar da própria realidade. Toda vez que a criatividade é reprimida, o sofrimento aumenta. O caminho da libertação. Na lógica do livro, o processo ocorre assim. Primeiro, perceber a inversão. Depois, aceitar a verdade. Em seguida, desenvolver consciência. Então, transformar atitudes. Resultado, mais liberdade interior. Como este livro se conecta aos outros? A glorificação mostra o ideal humano. A libertação explica o principal obstáculo para atingir esse ideal. A origem das enfermidades mostra como esse obstáculo pode repercutir no sofrimento psicológico e, segundo Kepp, influenciar também outras dimensões da saúde. A nova economia aplica essas ideias ao funcionamento da sociedade. Comparação com Jung. A libertação ocorre quando integramos sombra
ânima, arquétipos e self. Cap. A libertação ocorre quando superamos a inversão, aceitamos a verdade, desenvolvemos consciência. Olha para você ver, muito importante isso, todos estão certos. A libertação ocorre quando integramos sombra, ânima, arquétipo e self. E cap. Libertação ocorre quando superamos a inversão, aceitamos a verdade, desenvolvemos a consciência, desenvolvemos consciência. Os dois valorizam o autoconhecimento, mas Jung concentra-se na integração da psique, enquanto Cap dá maior ênfase ao compromisso com uma realidade objetiva e uma dimensão ética. Comparação com Frankl. Frankl afirma: a liberdade humana consiste em escolher a atitude diante das circunstâncias. Cap acrescentaria: essa escolha exige vencer a resistência à verdade. Ambos valorizam a responsabilidade pessoal como elemento central da transformação. Exercícios inspirados na leitura. Embora o livro seja teórico, suas ideias podem ser transformadas em práticas de reflexões. Primeiro, Diário da Resistência. Ao final do dia, pergunte: o que eu sabia que precisava fazer e adiei? Que justificativas usei? O que havia por trás dessa resistência? Medo, orgulho, insegurança? Agora, o segundo, inventários dos talentos. Escreva quais capacidades reconheço em mim, quais evito desenvolver, o que me impede de usá-las. Verdade cotidiana. Pergunte-se: em quais áreas estou sendo plenamente honesto comigo? Existe alguma realidade que tenho evitado enfrentar? A ideia central do livro. Se eu tivesse de resumir a libertação em uma única frase, seria: a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que desejamos, mas em vencer aquilo que nos impede de viver de acordo com a verdade. Olha para você ver. A liberdade não consiste em fazer tudo o que desejamos, mas vencer aquilo que nos impede de viver de acordo com a verdade. Essa frase sintetiza o espírito da obra, embora seja uma formulação inspirada nas ideias de Cap e não uma citação literal. Uma visão conjunta da trilogia. Se observarmos as 3 obras principais em sequência, elas formam um percurso lógico. A glorificação responde: por que fomos feitos? Para que fomos feitos? A glorificação: para que fomos feitos? A libertação responde: o que nos impede de realizar esse potencial? E a origem das enfermidades responde: quais são as consequências desse afastamento? Essa sequência mostra a arquitetura do pensamento de Cap e ajuda a compreender como seus conceitos centrais articulam dentro da trilogia analítica. Beijos e boa libertação para nós.